Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para fazer algumas atualizações sobre os principais acontecimentos que estão se dando aqui no Brasil e no mundo nesse dia bastante agitado e repleto de situações surpreendentes. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. E se você já é inscrito, confira a sua inscrição, porque de vez em quando as inscrições no YouTube elas caem. Então é muito legal você dar uma conferida. Isso vale para você que também já é inscrito no nosso clube de membros. Se você não é inscrito, se inscreva também. E se você está lá, confira se a sua inscrição está ativa, tá legal? Vamos aqui para os temas, começando, em primeiro lugar, com essa situação aqui. Está rolando ainda, nesse momento que eu estou conversando com vocês, uma sessão no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que pouco se reúne. Diante de tanta pilantragem que a gente já viu no Congresso Nacional, tanta malversação de dinheiro público, tanto ato de desonestidade, tantos crimes, tantos ataques à honra das pessoas, enfim. Nós estamos vendo lá que o deputado Glauber Braga ele está com uma condição desfavorável nessa comissão de ética. Muito em função da cassação dele está sendo pedida pelo Arthur Lira, que é um cara que comanda ainda nos bastidores grandes estruturas dentro do Congresso Nacional. Mas isso ainda está rolando, ainda vamos ter várias outras passagens no meio dessa história, existem outras prioridades na Câmara dos Deputados e eu imagino aí que o presidente Lula deva entrar nessa luta também para dar algum tipo de respaldo ao deputado Glauber Braga, que é uma das principais vozes do progressismo aqui no nosso país. Não há que se falar da honestidade dele, do compromisso dele com o povo, com seus eleitores, da fidelidade, da assiduidade, da firmeza e da coragem de Glauber Braga para defender os melhores valores, aí sim, do povo brasileiro e do interesse público aqui no nosso país. Então, enfim, nós aqui estamos solidários ao deputado Glauber também, e o que a gente puder fazer para ajudar que ele não sofra nenhuma restrição ao mandato dele, nós faremos também. Quero compartilhar com vocês uma fala do deputado Lindbergh Farias, que levantou várias questões super interessantes, ele trouxe uma humanidade para esse debate, mostrando, olha, vocês estão cometendo aí um ato de desatino geral dentro do que a gente vê aqui nessa casa. Vou compartilhar aqui com vocês essa passagem que eu acho que é muito representativa. Vamos lá. Eu sabia quando houve aquilo. Aí ele já comenta aqui, porque o Glauber está com esse pedido de cassação por ter expulsado ali da Câmara um desses militantes do MBL que ficam enfiando câmera na cara das pessoas, ficam irritando, fica provocando exatamente esse tipo de situação. E o Glauber perdeu a paciência, empurrou o cara para fora da Câmara, ele já estava ali no limite do prédio, né? Enfim, isso ensejou, deu espaço para pedirem a cassação dele. Vamos lá. Tudo que ele estava enfrentando. A paixão da vida dele, o Alzheimer, nos últimos dias. Você está falando da mãe de Glauber Braga, que estava com Alzheimer, estava perto de falecer, como aconteceu, né? E aí o cara do MBL foi encher o saco dele nesse momento. Presidente, eu vou falar sobre mim. Também falando das injustiças que nós, do campo popular e da esquerda, sentimos. Eu estou sentindo aqui. É duro para a gente o que está acontecendo. Olha só, 15 dias atrás, um deputado me chama de cafetão. Chama minha mulher, minha companheira, deputada e ministra Gleice, de garota de programa. Há 15 dias. O caso está no Conselho de Ética, mas eu também fiz apresentação criminal. Tem mais. Escreveu no Twitter, apagou, nós temos o Twitter, falando que nós e o Davi Alcolumbre, eu estou falando que é tão chocante, mas para o momento eu tenho que falar. Podíamos fazer trisal com o Hugo Mota. Esse sujeito está circulando por aqui. Os senhores estão acabando de mandar de você ler, com todo esse apelo que eu faço veemente. Meu querido Paulo Magalhães, que é uma figura mais justa, eu sei que houve desentendimentos aqui, eu sei que você é uma pessoa muito justa, que você está aí, nos dê uma semana. Nesse caso meu, presidente Lê, Dom Paulo Magalhães, eu vou dizer uma coisa aqui. Se eu tivesse no plenário naquele momento, eu tinha dado murro nele. Digo a vocês aqui. Eu digo a vocês aqui. Eu estaria julgado aqui no Conselho de Ética, ia ser uma discussão. Eu faço uma analogia desse meu caso. Eu dei depois graças a Deus por não estar ali.
Deputado Lindbergh, eu acho que o senhor não conseguiria dar um soco no nariz, ou no queixo, ou no olho de Gustavo Gaia. De jeito nenhum, sabe por quê? Porque eles são muito covardes, ele sairia correndo dentro do plenário. Todo mundo iria conter o senhor e ia tentar levá-lo mais rapidamente para longe, né? Porque eles são todos assim covardes, né? Então, eu acho que por esse aspecto aí o senhor não conseguiria realizar esse intento. Porque se tivesse, você não tem, eu me conheço, não tem a menor dúvida que eu partiria para cima dele. E seria uma forma dele se livrar. Eu depois fiquei... Então veja, tanta coisa. O caso da Zambelli está sendo condenada, ela não foi condenada aqui. Mas a Zambelli está sendo condenada pelo Supremo Tribunal Federal e não passou pela Comissão de Ética, né? Então, enfim, mas vamos acompanhar aqui, vamos jogar luzes sobre essa história aí que ainda está longe de terminar. E sorte aí para o deputado Glauber Braga. Bom, e hoje o que vocês verão nos principais telejornais logo mais à noite são abordagens enviesadas. Você vai escutar muitas vezes assim, Trump volta atrás, Trump pensa melhor, desfaz. Nunca vocês verão a seguinte realidade colocada de uma forma taxativa, do tipo assim, o presidente norte-americano arregou, ele se acovardou, porque foi isso que aconteceu. Quando ele viu a pressão que está acontecendo, tanto no mundo quanto de setores dentro dos Estados Unidos, ele pesquisa também a opinião pública, ele percebeu que a loucura dele estava indo longe demais. Então ele recuou, ele capitulou. E agora é o seguinte, ele acendeu alertas por todos os lados, porque é que nem quando o Bolsonaro foi lá para dentro do consulado da Hungria. Isso chamou atenção, então as autoridades ficam mais atentas, o mundo está mais atento. Que da cabeça dessa criatura pode vir algum tipo de retaliação a qualquer momento, algum tipo de ato translocado. Então, as alianças e os blocos comerciais, as articulações, os grupos empresariais no mundo já começam a estabelecer estratégias para ficarem protegidas desse insano no poder lá nos Estados Unidos. Bom, avaliações estão rolando por todos os lados. Eu peguei essa aqui do Estadão, com essa matéria aqui, com esse título. O tsunami está chegando. Aumento das exportações globais da China está apenas começando. Gente, os chineses, eles estão sofrendo ainda a pressão dos Estados Unidos. O que aconteceu? Eles mudaram para cima, levaram para cima a taxação dos produtos norte-americanos. E o Trump fez mais uma bravata, colocou 134%. Gente, isso, toda vez que se tenta espremer uma nação, a nação acaba encontrando mecanismos para escapar desse tipo de situação que está sendo colocada pelos Estados Unidos. Eles tentaram fazer isso com chips dos Estados Unidos contra a China, bloqueando uma série de tráfego, né, de informações, de conhecimento, tentando fazer com que a China não se desenvolvesse. O que acontece? Eles desenvolveram um sistema muito mais rápido, como a gente viu recentemente em inteligência artificial. E está difícil segurar os chineses. Eles estão nessa situação aí. Então, o fato os Estados Unidos saem recuando dessa história, saem derrotados. Agora, tem um cara que está com as barbas de molho, né, que é o senhor Elon Musk, porque ele tem negócios que dependem muito da China. E a China já mostrou que não está afim de recuar. Trump sobe para 125, taxa da China, e unifica em 10% para outros países. Então, deu uma suspensão de 90 dias para todos os países do mundo em relação à taxação. Dólar desaba e bate 5,84 após recuo de Trump em seu tarifaço. Ibovespa dispara quase 3%. Gente, o dólar chegou a quase R$ 6,10. Ter caído para 5,84, vocês imaginam só que movimento, né? Por que a China acha que pode vencer uma guerra comercial contra Trump? Bom, eles têm muitas reservas, têm muitos recursos, têm articulação no mundo inteiro. Os americanos ficaram preocupados em construir navios de guerra, em fomentar a indústria armamentista, em pegar dinheiro dos impostos dos americanos para fomentar a indústria militar, enfim, foi empobrecendo cada vez mais gerações e gerações de americanos e agora estão acordando que estão sendo ultrapassados. E a China estabeleceu tentáculos no mundo inteiro, tem a maior reserva de dólar do mundo, então como é que segura isso aí? E o povo, enfim, não tem as influências que nós temos aqui, né, de Twitter, de WhatsApp, redes sociais controladas por esses sistemas todos, então eles têm uma imunidade também a esse tipo de ação,
Então, é muito mais fácil ou menos complicado se estabelecer uma unidade nacional naquele país. E tem outras questões também. Já comentei com vocês aqui, criaram o Banco Popular da China, que é poderosíssimo, está fazendo mais articulações, tem os BRICS também que estão ficando mais fortes, os países estão percebendo como é importante a formação de blocos, e hoje o nosso país também esteve representado numa reunião muito interessante, que eu acho muito legal, vocês que acompanham o nosso portal aqui sabem, que eu tenho acompanhado o que está acontecendo no México, sou um admirador da forma política como eles estão tratando de vários assuntos, como eles estão enfrentando várias questões muito parecidas com nós aqui no nosso país. E o presidente Lula publicou isso agora mesmo. Me reuni hoje pela manhã com a companheira presidenta do México, Cláudia Sheinbaum. Conversamos sobre a conjuntura econômica na América Latina e Caribe e no mundo. Decidimos estreitar ainda mais as relações entre os nossos dois países, promovendo agendas periódicas entre os nossos governos e os setores produtivos da indústria do Brasil e do México. Pois é isso que está acontecendo. Só que o presidente Lula, olha, tem que colocar o Sidônio em contato com o povo aí do México, da comunicação do México, porque o senhor está sem comunicação. Nós aqui nas redes sociais é que temos que sair garimpando as informações que acontecem no governo Lula. Por incrível que pareça, as informações são publicadas nos canais ou, quando tanto, por alguma informação nos principais telejornais aqui no nosso país. Para se ter uma ideia, para vocês não acharem que eu exagero muito, tem muitas pessoas que ficam chateadas quando eu levanto isso, mas, gente, se a gente não estiver levantando essas questões, quem é que vai levantar? A gente vai ficar acompanhando uma anomia, né, um buraco, um vácuo, e não existe vácuo na política. Se você tem dúvida, eu desafio você agora de supetão. Fale nome de 10 ministros do governo Lula. De sopetão, fale 10. Se você, que é uma pessoa bem informada, está aqui no nosso portal do José, você não vai conseguir, imagine um cidadão comum. Faça o teste. Vá no seu salão, vá no barbeiro, converse com o motorista de Uber, de táxi, converse com a sua empregada, converse com o porteiro do seu prédio, faça a mesma pergunta, cite 10 nomes de ministros do governo Lula. Não dá, gente. Tem que se ter uma ação mais concreta, uma ação mais contundente. Então, muito feliz com essa fotografia aí. Se depender de mim, como vocês sabem, eu estou jogando lenha nisso, não é de agora, né? Isso já chegou lá no governo Lula, já se tem uma percepção que existe esse tipo de comunicação governamental que está sendo feito no México, que confere à presidenta do México 85% de aprovação. Temos muitos problemas no Brasil? Temos muitos problemas no Brasil, sobretudo na economia. Nós ainda somos um país com uma economia extremamente dependente, sobretudo com a influência do grande rentismo internacional. Porque, embora isso tudo esteja acontecendo no mundo, o nosso país ainda tem uma fragilidade muito grande, porque tem uma economia que tem um Banco Central que aplica mais de 14% de juros contra o nosso país. Isso faz uma drenagem muito grande de recursos do povo brasileiro, da nossa economia, para os bolsos de pequenos, grandes grupos de rentismo e financismo no Brasil e fora do nosso país. Gente, eu vou ficando por aqui, observe logo mais à noite se os principais telejornais vão dizer essa verdade, que Trump arregou como todo grande covardão de direita, né? Bom, é isso aí, mas amanhã a gente volta. Tchau.